Olá, queridos alunos do sexto ano. Sou Graziela, professora de Geografia, e estou aqui mais uma vez para auxiliar vocês e os papais a realizarem as tarefas do PET, né? Agora estamos no PET volume 2, semana 1. Bom, olha só, o tema dessa nossa aula de hoje é região e regionalismo, né? Vocês já devem ter lido aí a matéria, ou se não leram, eu vou tentar explicar. Olha só, o que é região e o que é regionalização? Região, regionalizar, é uma maneira de caracterizar uma parte do território e essas características são semelhantes, né? Olha só, no Brasil, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões, que são Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. São as 5 grandes regiões brasileiras. Quais os critérios que o IBGE utilizou para regionalizar o Brasil? Ele usou características, né, semelhantes. Por exemplo, o Nordeste brasileiro, né, ele tem características semelhantes. Todos os estados do Nordeste têm características semelhantes que o diferenciam da região norte do país. A região Nordeste é uma região árida. O que isso quer dizer? É uma região que tem pouca chuva, né? A terra é seca, o solo muitas vezes empobrecido pelo mau uso, né? É uma característica. O clima do Nordeste se diferencia, por exemplo, do clima do norte do país, que é a região amazônica. Lá, a floresta amazônica faz com que o clima seja mais agradável do que o Nordeste. Quase todos os dias existem pancadas de chuva. A floresta produz umidade. Tá dando para entender a diferença? Outra região que, de acordo com o IBGE, se distingue ou se diferencia das outras é o sul do Brasil, que tem uma temperatura mais baixa, mais amena durante praticamente todo o ano, chegando até no inverno a nevar, né? A nossa região que nós moramos, Minas Gerais, pertence à região sudeste do Brasil. Essa região sudeste tem um clima bem tropical, com estações bem definidas. Por exemplo, no verão faz muito calor e chove sempre. Já no inverno, o frio é mais intenso e é seco, quase não chove. Então, essas características que eu falei para vocês aqui distingue uma região da outra, né? Então, o IBGE classificou cada região de acordo com características semelhantes e ele usou critérios, por exemplo, o clima, a quantidade de chuva, a escassez de água, a escassez de um solo bom para o plantio. Tá dando para entender? Então, foram critérios utilizados pelo IBGE. Regionalizar é isto, é você dar características a um determinado lugar. Né? Uma região, se ela é semelhante a outra, então nós temos uma região maior. Agora, se nós temos uma região menor que se distingue, então nós temos duas regiões. Tá dando para entender? As características serão semelhantes. Por exemplo, uma região da zona rural, do campo, pratica-se a agricultura, a agropecuária. Isso caracteriza aquela região como sendo rural. Agora, uma cidade é uma região metropolitana, é uma região maior, caracteriza-se por ser cidade, as características serão urbano, prédios, asfaltos, calçamento, tá? Isso então é o que quer dizer
Regionalizar. Regionalizar significa dar características semelhantes a um determinado lugar, né? Como eu disse, o Nordeste, todos os estados do Nordeste são muito diferentes dos estados do Sudeste, são muito diferentes do estado do Norte ou do Sul, né? O Centro-Oeste, por exemplo, é uma região de clima um pouco mais, vamos dizer, frio do que o Nordeste, é uma região plana, o relevo mais plano, né? Pratica-se o cultivo de cereais. No sul do Brasil, por exemplo, pratica-se a agropecuária. Então, uma região se diferencia da outra por características, né, semelhantes. Muito bem. Então, existem vários critérios que você pode usar para regionalizar um território. O IBGE usou-se destes critérios aí. Mas também poderia ser as atividades econômicas. Que tipos de atividades econômicas são praticadas em cada região? Elas são semelhantes ou não? Né? Por exemplo, como eu disse, na zona rural se pratica um tipo de atividade econômica. Na zona urbana, outra espécie de atividade econômica, né? Então, regionalizar pode existir vários critérios para que isto aconteça, tá bom? Região, então, é uma área com características comuns, né? Então, gente, olha, o que a gente tem que ficar aí desta matéria? Região é uma área com características comuns. Regionalizar é justamente caracterizar cada território. E o IBGE, que significa essas siglas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, caracterizou o Brasil em 5 grandes regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, né? Minas Gerais pertence à região Sudeste. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. São os 4 estados que aparecem na região Sudeste, certo? Bom, aí nós temos as atividades a serem feitas, que eu vou, nesta aula, auxiliá-los também, né, com uma ajudinha, claro que sem dar a resposta. Olha só, vamos observar as imagens aí. Observe as paisagens de Minas Gerais e responda. Na primeira imagem, o que vocês estão vendo? Pensem, ela é igual, ela é semelhante ou ela é muito diferente da imagem 2, da segunda imagem, né? A gente pode dizer que na primeira imagem, olha só, é uma cidade mais moderna, né? Uma cidade grande. Olha só, aí tem um conjunto habitacional de luxo, né? Prédios modernos, olha, né? As estradas, provavelmente aí as vias são asfaltadas, né? E na segunda imagem nós temos aí uma cidade menor, possivelmente histórica. Olha só como são as casas, né? Um casarão com várias janelas. A igreja, né? Olha só, feita de pedra, uma pracinha tipicamente do interior, né? E temos ainda as ruas calçadas com pedras, também conhecidos como paralelepípedos. Então, são da mesma cidade, são características comuns, podem até ser da mesma cidade, né? Às vezes uma está num bairro mais antigo e a outra um bairro mais moderno, mais recente. Mas são iguais, né? O que vocês acham? Na letra A está perguntando quais as particularidades dessas duas paisagens em Minas Gerais que nos permite dizer que são regiões distintas. Ou seja, o que vocês vão me falar? Por que uma é diferente da outra? Qual é a diferença da imagem 1? Qual é a diferença da imagem 2? Na B, qual paisagem poderia ser atribuída a uma região com tradições mineiras preservadas? Como é os nossos costumes em Minas Gerais?
Como que é uma paisagem preservada? Quer dizer, no passado, quais as características que tem uma paisagem preservada? Pense, por exemplo, no centro histórico de Ouro Preto, no centro histórico de uma cidade antiga, né? Que não foi ainda modificada, tão modificada, né? Na atualidade. C. Onde você mora se assemelha mais à primeira ou segunda paisagem? Qual semelhança pode ser destacada? Esta resposta é uma resposta bem individual para cada cidade. Nós aqui em São José do Goiabal, esta paisagem se assemelha mais, Goiabal, se assemelha mais com a imagem 1 ou com a imagem 2? Nós somos bem cidade do interior, né? Então, pensem aí para responder. Número 2. Leia o texto, observe o mapa da página seguinte e responda. Mesorregiões e microrregiões. Nós não vamos ficar perdendo muito tempo lendo o texto aqui, vocês vão fazer isso na casa de vocês. Mas mesorregião, o que é isso, professora? Mesorregião são, mesorregiões são subdivisões do território mineiro com características semelhantes. Então, olha só, nós falamos em grandes regiões do BGE, que são as 5 que eu expliquei. Aqui está falando em mesorregiões, subdivisões, né, do nosso território. Então, pensem, nós moramos na região sudeste do Brasil. Mas a região sudeste também foi redividida em regiões menores do que as do Brasil, mas regiões de Minas, né? Cada cidade pertence a uma mesorregião, né? Então, aí embaixo no texto de vocês está listado várias aí regiões, que são 12 mesorregiões, tá? São José do Goiabal está na mesorregião chamada Vale do Rio Doce. Inclusive, né, meus alunos queridos, o Rio Doce passa aqui pertinho da gente, né? Banha o nosso município. Muito bem. Então, leiam o texto com carinho que vocês vão entender o que é mesorregião. Subdivisões do território mineiro, né? E microrregiões são pequenas regiões, que a gente não vai falar disso aqui muito no texto, não. Muito bem. Olha só, aí nós temos o mapa, né? Com as mesorregiões do estado de Minas Gerais. Localizem aí no mapa, quem tem um mapinha colorido, o Vale do Rio Doce, né? Ó, o Vale do Rio Doce. Já estou respondendo a primeira pergunta nossa de São José do Goiabal. Letra A. Seu município pertence a qual mesorregião mineira? Então, vocês já sabem, né? Vale do Rio Doce. B. Quais são as mesorregiões que fazem limite com a do seu município? O que é limite? É como se fosse um muro que divide uma região da outra, né? Como se fosse um limite, uma barreira, tá? Por exemplo, o limite da minha casa com o meu vizinho é o muro, né? Quem mora na zona rural, o limite de um terreno para o outro, muitas vezes é uma cerca. Também pode ser uma árvore, um montoado de árvores, ou pode ser um rio. Então, está perguntando quais os limites, quais as mesorregiões fazem limite com a sua região. No nosso caso, com a região do Vale do Rio Doce. Qual? Tá? C. Cite algum trecho musical ou faça um pequeno poema de alguma característica marcante que destaca a sua mesorregião mineira. Então, se você é criativo, você pode fazer um poema referindo-se ao Rio Doce. Ou então você pode cantar a música do nosso município, né? São José do Goiabal, terra jovem protegida. E aí, faça uma pesquisa com os mais antigos da sua casa. Traga essa letra para a nossa próxima aula, né? Quem é que vai saber? Os mais velhos sabem cantar. Muito bem. 3. Observe a tirinha. Olha só, 2 personagens aí conversando. Chico,
Esse seu dicionário português-mineirês tem uma seção de frases úteis? Claro, ele dá dicas de como se informar sobre pontos turísticos, por exemplo. Suponha que você quer saber onde está e onde pegar a condução mais próxima. Basta dizer: Nossa Senhora, Oncotô? Onde é o Pão de Ons mais pertinho? Não é? O mineiro conversa assim, com muito carinho, puxando para o diminutivo, não é? Assim que a gente conversa. É a nossa característica de ser mineiro, não é? As cidades do interior, o pão de queijo, a broa de fubá, o bolinho de milho verde. Quem não gosta? Isto são características nossas, não é? O queijinho fresquinho na hora, o leitinho da vaca quentinho pra gente tomar, um cafezinho cheirosinho, não é? Muito bem. Vamos lá. Nossa regionalidade mineira pode ser exemplificada pelo modo de falar. Através de leitura e interpretação da tirinha acima, elabore uma tirinha com outro exemplo que demonstre a nossa mineiridade. Você pode então elaborar uma tirinha falando do pão de queijo, você pode falar das nossas gírias, trem, ao trem falando, ao trem querendo, ao trem. Mineiro não tira o trem da boca, não é verdade? Será que o trem realmente cabe em nossa boca? Para pensar. Faça uma tirinha. Na próxima aula eu vou querer vê-la. 4. Defina com suas palavras qual é a importância dos critérios para fazer uma regionalização. Por que separar as regiões por características comuns é importante? O que você acha? Coloque aí para mim. Por quê? Será que para a economia é bom? Será que para a cultura é bom? Pensem, a cultura mineira é diferente da cultura de São Paulo? A cultura mineira é diferente da cultura de, por exemplo, da Amazônia, do sul do Brasil, do Nordeste? A nossa cultura aqui é diferente ou não é? O que vocês acham? 5. Você conhece o lugar onde você mora? É a primeira pergunta. Você conhece? Lembre-se, para regionalizar, para dividir, temos que conhecer muito bem onde pretendemos fazer essa divisão. Como sua cidade costuma ser regionalizada? Como? A nossa cidade, o que distingue um lugar do outro? Além, é claro, da zona rural com a zona urbana, né? Mas o que distingue? Nós temos o bairro Padre Hermelindo. Como ele surgiu? Ele surgiu com as casas populares, né? Depois nós temos o centro da cidade, que praticamente abriga as casas mais antigas e também o comércio. Temos o Alto Bela Vista, temos o bairro São João, temos o bairro da Mamona e ainda temos as localidades rurais. O que distingue um lugar do outro? É isso que você vai responder na questão 5, tá bom? Olha, eu espero muito ter ajudado vocês, crianças, vocês pais, né? Esse vídeo, gente, é um vídeo muito amador. Eu não sou profissional, mas eu estou fazendo de coração, porque eu gosto muito de dar aula. E a ausência de vocês me faz triste, faz meu coração doer, porque eu tenho muita vontade de estar pertinho, tá? Então, olha, assistam os links sugeridos, façam as atividades da semana 1. Na próxima semana, quando estivermos na semana 2, irei cobrar as atividades, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.